E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E conhecereis a Jesus. Ele quer nos libertar desse mundo de sofrimento. Se está lendo Apocalipse e não está levando a Jesus, está lendo de forma errada. Porque tudo deve levar a Jesus. E tudo o que precisava ser feito, Ele já fez. Ele morreu na cruz. Ele é tudo o que a gente precisa. Meu nome é Douglas Pereira, eu sou um pastor que hoje atua num escritório e tenho a alegria de apresentar o programa Está Escrito desde 2023. Muitas vezes eu tentei fugir desse chamado e Deus, de forma assim miraculosa, Ele falou: é isso que eu tenho para você, não é outra coisa. A esperança que eu tenho e que me dá forças a cada dia é o que me motiva a continuar. Eu quero que as outras pessoas tenham essa mesma esperança. Eu digo que eu tenho dois pilares fortes. A minha família, esse é um pilar, e outro, a fé que eu tenho. A certeza desse Deus que tem se revelado a cada dia mais a mim. E sem essas duas, eu não sei se eu teria motivação para viver ou continuar lutando. E eu imagino que muitas pessoas estejam na mesma situação. E eu gostaria que elas tivessem a certeza de que existe uma razão para viver. Uma das maiores dúvidas que as pessoas têm no tempo do fim e quando elas me procuram até o dia de hoje, uma é quão próximo está. Será que o fim vai acontecer agora ou vai acontecer daqui 5 ou 10 ou 15 anos? E a segunda tem a ver com como eu posso estar preparado. A Bíblia diz que Deus é amor. A maneira que Deus decidiu se revelar ao ser humano, conforme a Bíblia, é que Ele é amor. E em João fala que aonde existe amor, o medo não existe. Então, quando as pessoas têm medo, é porque elas não entenderam quem é Deus. Esta visão de Deus, que Ele é um tirano ou que Ele não é amor, vai levar a pessoa a ler aquilo que Deus deixou descrito sobre o fim, porque a Bíblia ela é muito clara sobre isso. Ela tem pontos e livros dedicados sobre o fim. Eles pensam que ao lerem isso e sobre a descrição do fim, que Deus está ameaçando eles e que Ele está mostrando o que Ele vai fazer com eles, porque Ele quer, não vê-los. Eu quero deixar bem claro, se Deus quisesse não nos salvar, Ele não teria enviado o seu Filho. Deus enviou o seu Filho para salvar-nos. E quando Ele revela o fim, Ele está revelando o seguinte: olha, vai ter momentos difíceis, mas tenha certeza que eu estou no controle. E porque eu te amo e você me ama, a gente vai passar por isso juntos. Por que é importante estudar sobre o tempo do fim? É importante porque a gente vive no tempo do fim. E eu diria até um pouco mais, a gente não vive no tempo do fim, a gente vive no fim do tempo do fim. É importante estudar o fim para eu entender o chamado que Deus tem para um relacionamento de amor com Ele. E como esse amor, ele precisa ser irradiado, demonstrado às pessoas. O amor é a única resposta que nós temos
para sobreviver ao fim. Paulo vai falar, quando você vive o amor, você cumpre toda a lei. E o que menos a gente escuta hoje é o amor. Eu cresci com medo do fim. Mas aos poucos Deus foi me abrindo os olhos, foi me chacoalhando e dizendo, isso é tradição, isso não é a palavra. Estuda a palavra. Se eu perguntar qual que é a minha maior tentação, a minha maior tentação a cada dia é de não entender como Deus é um Deus de amor e que eu sou amado por Ele. E quando eu não entendo isso, eu volto naquele sistema operacional do quê? Do medo. E que o fim é porque Deus não me tolera mais, Ele quer acabar comigo. E que eu preciso fazer isso, deixar de fazer aquilo, se torna algo que eu faço. Mas a Bíblia, ela conta a história do que Deus faz. A Bíblia tem um texto que diz o seguinte, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é uma das mais profundas frases, verdades bíblicas. Porque a Bíblia e Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E esse texto diz, e conhecereis a verdade, e conhecereis a Jesus. E conhecereis a verdade, e esse Jesus vai te libertar. Te libertar do quê? Ele quer nos libertar muito mais de uma doença física, de uma situação complexa. Ele quer nos libertar do medo. Ele quer nos libertar desse mundo de sofrimento. Se está lendo Apocalipse e não está levando a Jesus, está lendo de forma errada, porque tudo deve levar a Jesus. E esse mesmo Jesus falou o seguinte, estudais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e ela mesmo testifica de mim. João 5,39. E tudo o que precisava ser feito, Ele já fez. Ele morreu na cruz. Ele é tudo o que a gente precisa. Olá, amigos e amigas. Eu sou a Rebeca. E eu sou o Douglas Pereira. E é uma alegria ter a sua companhia aqui no Está Escrito Canadá. E eu tenho uma pergunta para você. Você já assistiu aquele filme chamado Armagedon? Claro! Quem não se lembra daquele filme de 1998? Bruce Willis tentando salvar o mundo de um asteroide gigante. Eu lembro muito desse filme. E você sabia que o filme conectou milhões de pessoas à ideia da Bíblia sobre o Armagedon e foi de uma forma completamente equivocada? Verdade. Mas hoje vamos descobrir juntos o que realmente significa essa palavra e por que ela deveria nos encher de esperança e não de medo. Então, fiquem conosco nessa jornada fascinante pelo livro mais misterioso da Bíblia. O filme Armagedon se tornou um fenômeno da cultura pop quando chegou aos cinemas em 1998. O enredo era pura adrenalina. A NASA descobre um asteroide gigante em rota de colisão com a Terra. A única esperança da humanidade? Uma equipe de perfuradores de petróleo encarregada de plantar uma bomba no asteroide para salvar a humanidade da extinção. Armagedon rapidamente se tornou um blockbuster, arrecadando 500 milhões de dólares mundialmente, com um número estimado de 500 milhões de visualizações desde o seu lançamento. O interessante é que esse filme criou um modelo para toda uma geração de filmes sobre catástrofe.
O Impacto Profundo, O Dia Depois de Amanhã, 2012. E sabe por que esses filmes fizeram tanto sucesso? Porque eles tocaram em nossos medos mais profundos sobre o fim do mundo. Mas também despertaram aquela esperança de que a humanidade pode se unir quando tudo parece perdido. Mas aqui está o problema. Hoje, mais de um quarto de século após o lançamento do filme, é seguro dizer que Armagedon influenciou uma geração inteira a conectar o livro do Apocalipse com imagens de caos, guerra e o fim de todas as coisas, onde Deus não está em lugar nenhum. Então, vamos à fonte original. Vamos ler a única passagem bíblica que a palavra Armagedon aparece. Em Apocalipse 16, versículos 12 a 16, nós lemos: O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secaram-se para preparar o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então, vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que fazem sinais e vão ter com os reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Percebam algo interessante. A palavra Armagedon aparece apenas uma vez em toda a Bíblia. E vejam como o contexto é bem diferente do filme, não é mesmo? Quem tem idade suficiente para lembrar do ano 2000 recordarão da agitação e ansiedade girando em torno de 31 de dezembro de 1999. Vários cenários do fim do mundo estavam sendo previstos. A mais famosa dessas previsões era o bug do milênio, uma falha eletrônica global que poderia causar quedas de aviões, caos bancário e falhas na rede elétrica mundial. E sabe, mesmo que aqueles medos específicos não se concretizaram, hoje nós enfrentamos os outros desafios que parecem igualmente avassaladores. Pandemias, mudanças climáticas, conflitos globais. Exatamente, Rebeca. A sensação de viver no limite, de enfrentar pontos de virada que poderiam moldar o futuro, não desapareceu. Amigos, amigas, existe um jeito para ler esse livro cheio de códigos, o Apocalipse. O Apocalipse hipnotizou leitores de todos os tipos, de camponeses a reis, de analfabetos a filósofos. Como o lago mitológico de Narciso, o Apocalipse atrai leitores a olhar em suas águas. Muitas viram apenas sua própria imagem refletida. E isso é tão verdadeiro. A história nos mostra tragédias como o suicídio em massa de 900 seguidores de Jim Jones, ou o fim trágico do culto Portão do Céu em 1997. E todos tinham uma coisa em comum. Seus seguidores acreditavam que o livro do Apocalipse se aplicava diretamente a eles, de forma literal e imediata. Mas ao mesmo tempo é inegável que o livro do Apocalipse tem relevância especial para os nossos tempos. Jesus disse a João: escreve, pois as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Apocalipse 1:19. Sabe o que pode mudar completamente a nossa perspectiva sobre essa palavra? A palavra Apocalipse não significa morte e destruição. A palavra grega, Apocalipsis, simplesmente significa revelação ou desvelamento. Vejam como ela aparece em Apocalipse 1, 1 e 2.
Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse e só Christoi, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Vocês conseguem ver agora como a palavra Apocalipse tem sido mal compreendida? O livro é a revelação de Jesus Cristo, não más notícias sobre o fim do mundo. São boas notícias sobre ele. E quem nos dá essa revelação? João. E ele estava na ilha de Patmos, provavelmente já idoso e exilado por causa de sua fé. João dirigiu sua carta às 7 igrejas da província da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas eram cidades reais, com igrejas reais, enfrentando problemas reais sob a opressão romana no primeiro século. Sabe o que mais me impressiona? É como João apresenta Jesus logo no início, em Apocalipse 1, 5 e 6. Jesus é apresentado como a fiel testemunha, alguém em quem podemos confiar completamente. Ele é o primogênito dos mortos, o primeiro a ressuscitar, prometendo vida eterna. E é o príncipe dos reis da terra, aquele que tem autoridade sobre toda a história humana. Você pode estar se perguntando: como Jesus conquistou essa autoridade? Foi através do amor. O texto diz que ele nos amou e em seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus. O apóstolo Paulo explica em Colossenses 2,15 que na cruz Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles. O Rei Jesus já venceu a batalha do Armagedon por sua morte na cruz. Notícias boas, boas notícias, boas novas. Nossa vitória não será alcançada através de nossos próprios esforços, como no filme, mas através da vitória de Jesus na cruz. Ou seja, se quisermos, esta vitória já é nossa. O que mais podemos ver nos versos de Apocalipse são símbolos. E por que você acha que João escreveu assim? Os símbolos têm um poder especial. João usa símbolos e imagens do Antigo Testamento, quase 400 referências, para revelar Jesus Cristo. Símbolos como o cordeiro, o santuário, sacerdotes e Armagedon podiam ser reconhecidos pelos leitores da época. E os símbolos apresentam uma vantagem única. Eles podem dizer o que às vezes as palavras não conseguem. Eles ressoam como cada geração e cada cultura. Eles são como chaves que abrem portas para novas ideias, nos ajudando a perguntar o que está realmente acontecendo por baixo da superfície. Em Apocalipse 16, sobre Armagedon, o que descobrimos é revolucionário. A Batalha do Armagedon não é sobre um asteroide ou a destruição da Terra por algum evento natural. A Batalha do Armagedon é menos sobre exércitos temíveis marchando em nossa direção e mais sobre as escolhas que todos enfrentamos em tempos de crise. É um confronto entre as forças do bem e do mal, justiça e injustiça, esperança e desespero. Menos sobre geopolítica e mais sobre uma decisão final, um momento da verdade, um confronto entre o que é certo e o que é destrutivo. Amigos, amigas, cada uma das visões do Apocalipse revela algo sobre Jesus Cristo. E isso é emocionante. O Apocalipse não apenas prediz o futuro, ele fala ao coração de nossas lutas hoje.
Nós não somos impotentes diante do mal ou do medo. Nós somos convidados a escolher de que lado estamos diariamente. E nossa escolha diária já venceu os tempos. Jesus. No próximo programa, exploraremos a figura enigmática do Rei do Terror. Até lá, lembrem-se, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Amigos, amigas, essa mensagem de esperança fez sentido para você hoje? Se o programa te ajudou a enxergar o Apocalipse não como terror, mas como revelação de Jesus, então nos ajude a levar essa verdade para mais pessoas. Há anos o Está Escrito Canadá trabalha para trazer clareza bíblica em meio a tanta confusão sobre o fim dos tempos. Cada episódio é feito pensando em trazer conforto, paz, bom ânimo, esperança, compartilhar Jesus. Acesse o nosso site, entre em contato pelo e-mail ou por telefone. Sua doação de qualquer valor nos ajuda a continuar revelando Jesus. Porque essa mensagem não é sobre o fim, é sobre Ele. Lembre-se, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Buscar mais a Deus, de dobrar os joelhos e rogar por poder, permitir que o Senhor possa então atuar com milagres espirituais. Para ser usado é preciso orar com fervor, suplicando pela libertação dos desejos da carne, dos prazeres do mal e o batismo do Consolador. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Hoje é o tempo de se apaixonar por preceitos sagrados, pelas coisas do céu, para ser purificado pelo sangue da cruz e a esperança então proclamar com poder que ninguém jamais viu. Nós seremos canais para pregar salvação, viveremos na graça para a glória de Deus, e a seara então surgirá. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais
Você já assistiu um filme onde parece que tudo está dando errado, mas no final você descobre que tinha um herói trabalhando nos bastidores o tempo todo? É exatamente isso que está acontecendo na história real. O mundo pode parecer caótico, pode parecer que as coisas estão fora de controle, mas eu vou te dar um spoiler. No final, o eterno vence. E você pode escolher estar no lado vencedor. A Bíblia nos diz que estamos vivendo os últimos capítulos da história humana. E eu sei que isso pode soar pesado, mas na verdade é a notícia mais esperançosa que existe. Por quê? Porque significa que todo sofrimento, toda injustiça, toda dor que vemos neste mundo tem data de validade. Não vai durar para sempre. Jesus está voltando para colocar um fim definitivo em tudo isso. Teremos desafios? Mas é claro. A jornada pode ter momentos difíceis? Pode. Mas quando você conhece o destino final, quando você sabe que Deus está no controle, você não precisa viver com aquela sensação de angústia. É como estar em um avião atravessando uma turbulência. Pode sacudir, pode ser desconfortável, mas você está seguro, porque tem um piloto experiente no comando. E você sabe que vai chegar ao destino. Eu quero que você tenha essa mesma confiança sobre o futuro. Por isso, quero te enviar este presente, a revista Verdades para o Tempo do Fim. Descubra o que a Bíblia diz sobre os últimos momentos da história. Entenda como Deus está conduzindo tudo. E descanse sabendo que o final já está garantido. Entre em contato e peça sua revista grátis. Você não precisa viver sem essa certeza, sem esperança.